Nós estamos numa série sobre finanças e o reino de Deus. E antes de nós entrarmos na nossa mensagem de hoje, eu queria só só reforçar alguns avisos. Eu sei que, não sei, mas eu sinto que o povo que nesse culto das 7h30 está bem empolgado quanto à conferência Voz de Sião, não é verdade? Esse tipo de resposta a gente não tem no culto das 8h30. Eu acho que é porque a gente está acordando às 8h30. Mas eu tenho certeza que eles estão felizes também quanto essa galera aqui das 7h30. Eu estava falando com o Felipe, caramba, o pessoal aqui está animado. Ele falou assim, 8h30 não era tão assim, mas está valendo, a gente está todo mundo animado. E eu creio que Deus está fazendo algo na nossa igreja que é muito único e muito especial. E quando nós entramos nessas conferências, que nem a conferência Voz de Sião, como vocês sabem, eu sei que a gente tem bastante visitantes hoje, você é muito bem-vindo, mas você que é aqui da Monte Sião, você sabe, nós temos esses 3 eventos principais ao longo do ano. Nós temos as 7 noites em Sião, que é algo que nós nos doamos, que nós sentimos de Deus para dar para a cidade. Nós abençoamos a cidade com isso. É um evento gratuito, aberto, 7 noites consecutivas, formato de conferência, e nós focamos em avivamento. E nós sabemos que existem muitos líderes de diversas igrejas na cidade, fora da cidade, que vêm para participar também. Pessoas que estão famintas por um toque de Deus, e nós nos alegramos pela oportunidade que nós temos de ser bênção para a nossa região. E também nós temos o nosso retiro da Páscoa, que quem participou sabe como que é muito legal, muito bom. É a festa de Jesus Cristo. Nós celebramos a vida de Jesus. E o nosso terceiro evento ao longo do ano é a nossa conferência profética Voz de Sião. E eu quero te encorajar a você participar e não ficar de fora dessa conferência Voz de Sião, porque é lá que Deus traz direções, como uma voz profética mesmo, que é proferida naquele lugar, para pautar direções para nós como igreja. E não só como igreja, mas eu creio como famílias e como indivíduos. Então não deixa de participar da conferência Voz de Sião. Eu sei que talvez, eu sei que tem algumas pessoas falando assim, Theo, eu deixei de última hora e agora o preço é outro, porque se eu tivesse feito inscrição lá atrás, o preço era mais baixo e eu podia parcelar, e agora não posso mais. E como é que fica? Bom, agora você vai precisar de um milagre ou de um irmão muito generoso. Cutuca quem está do teu lado aí, cara. Se quiser exercer generosidade, estamos aqui. A gente pode receber aí. Mas eu senti de Deus de nós orarmos sobre isso. Faz assim com a tua mão, se eu puder, e eu vou declarar agora a provisão de Deus para quem quiser ir para a conferência Voz de Sião para poder participar. Amém? Senhor Deus, se tivermos alguém aqui que não está inscrito ainda, nós declaramos as tuas finanças, a tua provisão, aquilo lá que eles ainda têm para receber, que o Senhor vai estar enviando a caminho deles agora, aquilo que pessoas que estão devendo, que venham a devolver nessa semana para eles poderem fazer a inscrição, e nós declaramos, amém? Não só para inscrição, mas para outras coisas também. Mas também nós pedimos, Senhor Deus, também a generosidade. Eu quero pedir agora para você que você sente de Deus que você tem que abençoar alguém, ou você não sabe se Deus está pedindo para você. Feche os teus olhos agora. Espírito Santo de Deus, se o Senhor tem para nós sermos generosos com outras pessoas, especificamente para pagar a inscrição de pessoas que não deixaram passar esse prazo e não podem estar participando, ou não têm condições para participar, eu peço que o Senhor está pondo e falando no nosso coração agora. Se você sente de Deus, eu não sei por que eu estou fazendo isso nesse culto, eu não fiz nos outros 3, mas eu senti de Deus de fazer nesse culto. Se você sente de Deus que o Espírito Santo está falando para você, você tem que abençoar alguém, agora sem brincadeira mesmo, eu estou falando para você, fala lá no final do culto, lá na mesa, fala assim, eu quero abençoar alguém, e eles vão dar então, você pode já depositar lá, e o pessoal da organização do evento, eles já vão começar a ver como que eles podem distribuir essas bolsas de conferência, amém? Deus nos abençoe e abençoe a Igreja Monte Sião nessa conferência. Glória a Deus. Eu estou com fome por mais de Deus. Quem está com fome por mais de Deus? Glória a Deus. E eu creio que Deus tem algo novo para nós. Nós estamos nessa série de finanças e o reino. E eu queria só saber aqui, fazer só umas pesquisas bem rápidas aqui. Quantos aqui já participaram de uma ou duas das mensagens dessa nossa série Finanças e o Reino? Levanta a mão, tá? Maioria de nós aqui. Quantos? Esse aqui vai ser a primeira mensagem da nossa série Finanças e o Reino. Levanta a mão. Vai ser a primeira que você vai participar hoje. Nossa, bastante gente também. Tá. Deixa eu só perguntar uma outra coisa. Quantos aqui já participaram, ou melhor, quantos não
participaram, essa aqui é a primeira série de Finanças e o Reino que você participa aqui na Monte Sião. Você nunca escutou essa série antes. Eu sei que você já começou essa série, mas estou falando de edições da série passadas. Quantos aqui é a primeira vez que você está escutando isso? Levanta tua mão bem alto só para eu ver. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Olha ao redor de vocês. É bastante gente. Eu creio que Deus tem coisas novas para liberar sobre nós. Amém? E uma coisa que eu tenho entendido é que, sabe, eu já compartilhei isso. Eu compartilhei que quando eu estava para assumir aqui na Monte Sião como pastor sênior, eu estava nesse momento de oração, preparação. E eu lembro que há uns 2, 3 meses antes de eu assumir, eu falava assim para Deus: Deus, eu estou disposto a me sacrificar pela igreja, eu estou disposto para me doar pela igreja, eu faço tudo pela igreja. Só eu peço uma coisa, Deus: não me faça falar sobre dinheiro. Eu não quero falar sobre dinheiro. E obviamente não deu certo, porque nós estamos na série de Finanças e o Reino. Mas eu falava: Deus, eu não quero falar sobre dinheiro, porque é um tema tão controverso, tão polêmico. Dinheiro, igreja, dinheiro, a obra de Jesus. Essas coisas aí já tem tantas polêmicas que circulam nesse tema, que eu não quero, Pai, eu quero me distanciar de tudo isso. E o meu coração era assim: Deus, eu não quero fazer isso, porque é confusão demais. E eu lembro que eu estava orando e o Espírito Santo começou a me confrontar e começou a falar: sabe, tem certas coisas dentro de você que eu tenho que tratar. E uma dessas coisas o Senhor começou a me confrontar falando: você está falando isso porque você está sendo pautado pelo temor de Deus ou pelo temor dos homens? E eu comecei a falar: Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? E basicamente, sabe, não é só em relação a essa questão financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, nós sempre temos que escolher entre essas duas opções. Ou você vai ser regido pelo temor dos homens, que é o que a opinião pública diz a teu respeito, o que a opinião das pessoas que te cercam diz a teu respeito, e como que a opinião das pessoas ao teu redor influenciam no teu comportamento. Ou você vai ser pautado pelo temor de Deus. E o temor de Deus é o comportamento, ou é a mentalidade que diz: Deus, aquilo que o Senhor fala está acima da opinião das outras pessoas. Eu estou aqui para te agradar antes de agradar as outras pessoas. Se eu puder agradar as outras pessoas enquanto eu estou te agradando, que bom. Mas se em algum momento tiver o conflito entre agradar a Deus e agradar as pessoas ou os homens, eu vou optar para agradar a Deus. Faz sentido? Essa é a pessoa que é guiada pelo temor de Deus. E sabe, na verdade eu estava muito preocupado com a opinião de pessoas que falavam: cara, você vai falar sobre isso? Eu estava preocupado em ser categorizado naquele grupo de pessoas que são os que manipulam, abusam e torcem a palavra de Deus para os seus fins egocêntricos. Eu falei: Deus, eu não quero nem correr o risco de ser confundido com eles, porque eu estou me importando demais com o que as pessoas pensam de mim. E o Senhor começou a falar comigo: isso aí que está errado. Você precisa mudar isso. Você tem que ser sarado desse teu temor dos homens. E uma outra coisa que o Espírito Santo também começou a me convencer era o meu medo, ou melhor, na verdade era uma arrogância que estava dentro de mim. E o Senhor começou a falar que eu estava sendo arrogante. Eu falava: Deus, mas como que eu estou sendo arrogante? Eu estou só querendo te ajudar. O Senhor está sofrendo tantas injustiças. O Senhor deve sofrer de duas frentes. Primeira maneira que o Senhor sofre é quando pessoas falam no teu nome e manipulam coisas como se falassem por você quando o Senhor nunca falou aquilo. O Senhor deve sofrer demais com isso, e Ele deve sofrer. E daí outra coisa que eu falei: Deus, o Senhor deve estar sofrendo porque pessoas acusam a igreja, e querendo ou não, o Senhor ama a igreja, e eles acusam a igreja, generalizam, e Deus, eu creio que o Senhor está sofrendo demais, eu estou querendo te ajudar, eu estou querendo te poupar de sofrimento, Deus. E o Senhor falou: isso é arrogância, quem é você para tentar me ajudar? Não é verdade? Quantas vezes nós às vezes nos pegamos tentando ajudar Deus? Eu estava lendo um livro de C.S. Lewis na época, e C.S. Lewis falava algo muito interessante. Ele falava assim: você não consegue defender um leão. A única coisa que você pode fazer é soltar o leão da jaula e deixa que ele dá conta de si mesmo. Sabe, Deus é grandinho, Ele consegue dar conta das críticas que as pessoas jogam na direção dEle. Deus é grandinho, Ele está falando assim: eu não estou preocupado. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas sabe quando as pessoas criticam, às vezes eles criticam, julgam e mal interpretam a Deus, sabe? Ou talvez até a igreja de Jesus Cristo. Sabe, a realidade é que Jesus, o nosso Deus, Ele não está lá preocupado, pensando: estou estressado, eles estão me acusando de maneira errada, de novo. Não, Ele está no controle. Em meio às nossas crises, Ele continua no controle. Amém? Fala comigo: Deus está no controle da minha vida. Você realmente crê nisso? Fala com quem está ao teu lado: nas tuas crises, o Senhor continua reinando.
em meio a todas as crises que possamos passar, Ele continua reinando. Amém? Você crê nisso? Que a gente nunca perca isso de perspectiva. Sabe, hoje nós vamos falar sobre o dízimo. E alguém me fez o favor de lembrar, na verdade foi minha mãe. Ela falou assim: não existe dizimar. Na verdade existe, mas quer dizer matar e aniquilar. Isso você não quer encorajar o povo a fazer. Você tem que falar praticar ou entregar o dízimo. Sim, senhora, eu vou mudar hoje, tá, amor? Então hoje nós vamos falar não sobre dizimar. Nós vamos falar sobre o que significa entregar o dízimo, à luz da Bíblia, amém? A gente não quer promover violência. Primeira mensagem, nós falamos sobre mordomia. Não tem como você falar sobre finanças no reino de Deus sem você falar sobre o princípio de mordomia. Mordomia nada mais é um entendimento que tudo que você tem não é teu, é dele, e um dia você vai ter que prestar contas, e até você prestar contas você tem que multiplicar. Então isso é mordomia. À luz da Bíblia, mordomia é: Pai, eu entendo que o meu talento, o meu tesouro, o meu tempo vem de Ti. Um dia eu vou ter que prestar contas acerca daquilo que eu fiz com isso, e até esse dia chegar, é a minha responsabilidade como um bom mordomo multiplicar. Fazer o melhor uso possível do meu tempo, multiplicar os meus talentos e ser generoso e multiplicar o meu tesouro. Essa é a mentalidade de um bom mordomo. Agora você pode perguntar: por que eu quero ser um bom mordomo? Porque o Senhor pede para você ser um bom mordomo. E 2, porque se você for um bom mordomo, bom e fiel, Ele vai falar: no pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Então se você quiser subir no reino de Deus, e sabe, eu pergunto às vezes para alguns jovens: cara, você quer subir na vida? Eu quero. Então vai estudar, vai trabalhar. A realidade é que se você quiser subir na vida no reino de Deus, você tem que ser um bom mordomo. Não existe outra maneira para você galgar novos territórios e angariar autoridade espiritual e aumentar aquilo que você tem, se você não for fiel com aquilo que você tem na tua mão agora. E a mordomia, o conceito bíblico acerca de mordomia, é essencial para nós entendermos o que Deus diz respeito a finanças. Segunda mensagem, semana passada nós falamos sobre cortando o quê? O mamon, não o mamão. Eu sei que a gente tinha uma figura aqui do mamão aqui, mas era só para a gente lembrar que não é o mamão, é o mamon. Nós cortamos o mamon de nossas vidas. A palavra de Deus fala lá: você não pode servir a dois senhores, ou você serve mamon ou você serve a Deus. Você lembra que o dinheiro não é a raiz de todos os males, vocês lembram disso? É o espírito sobre dinheiro, o espírito errado, que é o mamon, que é a raiz de todos os males. Na verdade, dinheiro é neutro. Fala comigo: dinheiro é neutro. Você escolhe qual espírito que você põe sobre o teu dinheiro. E na verdade o dinheiro é teu soldado. Você ordena o teu soldado: ou o teu soldado vai expandir os céus na terra, ou o teu soldado vai trazer mais trevas para a terra. Você escolhe o que você faz com o teu dinheiro. E na verdade o Senhor nos dá a habilidade de nós depositarmos a bênção dele sobre o nosso dinheiro. E uma das maneiras que nós fazemos isso é através do dízimo. Então eu queria que você preparasse já as suas anotações. Hoje nós vamos falar sobre uma prova. E o dízimo é uma prova, e eu vou explicar o porquê que é uma prova. Sabe, a realidade eu lembro quando eu era na época da escola, e talvez tem pessoas aqui que vão se identificar com isso, mas de vez em quando eu entrava na sala de aula e eu começava a ver pessoas revisando a matéria rapidamente, vendo os cadernos, livros, perguntando, e aquilo imediatamente, diante daquela cena, eu ficava nervoso. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Eles: o quê? O que está acontecendo? A prova. E eu perguntava: qual prova? Quem já passou por isso? Tá. Essa foi uma coisa muito frequente que me acompanhou na minha vida. E chegou um determinado momento que eu falei assim: sabe, não faz diferença, porque mesmo quando eu sei da prova eu não estudo. Então, mas uma coisa eu sempre fazia: eu orava e pedia para Deus me ajudar na prova. Quem fez isso? Você não estudava, mas você chegava e falava assim: Deus, por favor, me ajuda. Até que um dia minha mãe me explicou: não tem como você pedir para Deus te ajudar na prova se você não fizer a tua parte por alguma coisa aqui dentro. Quando você põe uma coisa aqui dentro, você pede: Deus, me ajuda a tirar daqui de dentro e pôr no papel. Daí Ele pode te ajudar, não é verdade? Mas eu lembro que diversas vezes eu entrava e as pessoas falavam: tem a prova, e eu esqueci a prova. Só que sabe qual que é a verdade? É a verdade que eu nunca poderia, nunca deu certo eu falar para o professor: professor, eu esqueci a prova.
E ele fala assim, não tem problema, não precisa fazer então. Não tinha essa opção. Ele senta e se vira, você vai ter que fazer a prova. Sabe, a realidade é que todos nós fazemos essa prova. Nós tomamos ou nós fazemos uma prova. E deixa eu fazer essa pergunta. Primeiramente, eu quero saber, quem aqui recebe o fruto do teu trabalho, o teu honorário, o teu salário, o fruto do teu labor, se você recebe mensalmente, uma vez por mês? Levanta a mão, você recebe uma vez por mês. Tá bom, pode abaixar. Quantos aqui recebem quinzenalmente? Levanta a mão, tá bom. Quantos aqui recebem semanalmente? Levanta a mão. Quantos aqui recebem de acordo com o trabalho que chega? Levanta a mão, tá bom. Quantos aqui nunca recebem? Levanta a mão. Tá bom. Esse aí também, depois você vem aqui na frente, a gente vai orar por você também. Sabe, a realidade é, toda vez que você recebe, você tem uma prova. Talvez você seja que nem eu, que entra numa sala de aula sem a mínima noção do que está acontecendo, e as pessoas estão lá, e você fala, o que está acontecendo? É a prova. E você fala, qual prova? Você tem que fazer a prova. Toda vez que você recebe, você tem uma prova. E a prova é a seguinte: quem que você vai adorar e quem é que você vai agradecer por o salário que você acabou de receber? Essa é a prova que você recebe para fazer todas as vezes que você recebe o teu honorário ou o teu salário. E sabe, olha só o que a Bíblia diz lá em Malaquias 3. Abre lá comigo, Malaquias 3, versículo 6. Então, novamente, a pergunta é: quem você agradece pela tua fonte de renda? Quem é que você adora pelo teu salário? Ou por conta do teu salário? Quem que você vai adorar a Deus, adorar porque você recebeu o teu salário? E a maneira de descobrir isso é uma simples pergunta. A simples pergunta de: para onde vai o teu primeiro pagamento? Onde vai o teu primeiro pagamento? É a maneira de você descobrir quem você adora, quem você agradece pelo teu salário. Malaquias 3, 6 diz o seguinte: isso aqui é um texto clássico acerca do dízimos, e nós vamos entrar a fundo e ver o que a Bíblia diz. Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu quero que você jogue para fora todos os teus preconceitos. Talvez você concorde demais ou talvez você concorde menos. Eu falo para você. Agora, vamos analisar o que o Espírito Santo está falando para nós através da Bíblia. Olha lá, Malaquias 3, versículo 6. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Fala comigo, Deus nunca muda. Isso é importantíssimo você entender, por mais que seja básico, porque isso mais tarde vai ser muito relevante. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, isso tem a ver com nós. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo representa aquilo que Israel representava no Antigo Testamento para Deus. O povo escolhido, nós, a Igreja de Jesus Cristo, representantes dos céus aqui na terra. Ele fala assim, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Para pensar, Deus está falando assim, eu não mudo e é por isso que vocês não foram destruídos. Porque se eu mudasse, vocês já me irritaram tantas vezes no passado que eu gostaria até de ter te destruído. Graças a Deus, Deus não muda. Não é verdade? Olha só o versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Se você puder, sublinha ou circula aí essa palavra decretos. Alguns de vocês têm na tua versão estatutos ou ordenanças. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que significa isso. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se você puder, sublinha isso: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Por quê? Essa frase, voltem para mim e eu voltarei para você, é o tema do livro de Malaquias. O tema do livro de Malaquias é um Deus querendo e buscando a reconciliação com o seu povo, o povo que Ele ama tanto, a nação de Israel, e no nosso caso a Igreja de Jesus Cristo. Ele está falando assim, vocês estão longe, vocês estão separados de mim, eu busco reconciliação, mas eu dependo de vocês também optarem por voltar e dar passo na minha direção para eu voltar com você. Malaquias 1 fala sobre a volta a Deus através no âmbito da nossa fé. Malaquias 2 fala sobre a volta a Deus no âmbito da nossa família. Em Malaquias 3 fala sobre voltar a Deus no âmbito das nossas finanças. E finalmente em Malaquias 4, Deus volta ao povo de Israel e tem a reconciliação.
Então, esse é o tema do livro de Malaquias, é a volta a Deus, é a reconciliação. Agora, olha só o que ele diz aqui: mas vocês perguntam. Então, quem está perguntando aqui é a nação de Israel. E Israel pergunta: como é que nós voltaremos? Interrogação. E daí o Senhor responde: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando e a nação toda está me roubando. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Algumas traduções diz a casa do tesouro, aqui se refere à igreja local. Então traga o dízimo todo à casa do tesouro, à igreja local, ao depósito do templo, para que haja alimento ou mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, ele está falando assim: eu quero te abençoar, eu quero remover a maldição sobre você e eu quero te abençoar. E como é que ele nos abençoa aqui, de acordo com esse versículo 10 e 11? De duas maneiras. Ele não só apenas, primeira maneira, nos abençoa com acréscimo, ele também nos abençoa com a proteção daquilo que nós já temos. Em outras palavras, ele está falando assim: não só eu vou abrir a porta da frente e depositar coisas novas e te trazer acréscimo, eu vou fechar a porta de trás para que não haja uma vazão daquilo que você já tem. Faz sentido? Isso é muito importante, porque não sei se você conhece pessoas assim, mas sabe, existem muitas pessoas que recebem muitas coisas, mas da mesma intensidade, da mesma maneira como elas recebem, as coisas que elas já têm estão indo embora. Faz sentido? Então o Senhor fala assim: não, eu vou trazer a bênção completa para vocês, eu vou proteger vocês, vou trazer acréscimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora, olha só o versículo 7, eu pedi para você sublinhar ou circular a palavra decreto. Ele fala assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Agora, o que é decretos? O que ele significa? O que ele quer dizer com isso? Agora, você pode ter na tua versão estatutos ou ordenanças. Essas são as três palavras primordialmente usadas nesse texto aí. E o que quer dizer? É algo como o princípio do comportamento comum. Então, um decreto, ele nada mais é do que um princípio de um comportamento comum. Por exemplo, se você recebe um presente de alguém e você acaba de receber, o que é que você fala para essa pessoa? Obrigado. Se alguém te convida para visitar a casa, vem cá, vem lá em casa, vem visitar. E você chega na casa dessa pessoa e ela abre a porta e fala assim: entra, sinta-se em casa. O que é que você fala? Com licença. Tá. Isso é o princípio comum, o princípio de comportamento comum. Faz sentido? Então ele está falando assim: é um princípio de comportamento comum você agradecer a Deus pela tua colheita. É isso que ele está falando. É um princípio de comportamento comum você reconhecer a Deus como a tua fonte, mesmo em meio à crise. É um princípio de comportamento comum você entender que aquilo que você tem nas tuas mãos é o fruto do teu labor. E sim, você tem, sabe, eu falava para as pessoas assim: mas isso aqui eu trabalhei, eu estudei, eu trabalhei, eu ralei, eu fui zeloso, eu fui responsável, eu não tenho isso aqui de maneira antiética, eu não tinha essa maneira de maneira ilegal, isso aqui é meu. Eu lembro uma vez que eu pensava assim, e o meu pastor nos Estados Unidos, ele falou assim: tudo bem, é teu, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pagou aluguel para respirar o oxigênio que você respira? Quanto que você gastou para comprar o teu cérebro? Quanto que você pagou para ter os teus talentos? A outra coisa que eu quero perguntar: quanto que você paga mensalmente para você assegurar a saúde no teu corpo? A realidade é que tudo isso é uma dádiva de Deus, não é verdade? Então isso traz uma outra luz para aquilo que está escrito lá em Tiago: todo dom bom e perfeito vem do Pai das luzes. Você pode rastrear tudo aquilo que você tem. Você pode falar assim: não, mas eu lutei para ter isso, eu tenho isso. E você pode rastrear isso e você vai encontrar a raiz, a fonte sendo Deus.
Então ele está falando assim, é princípio de comportamento comum você reconhecer a Deus como o autor daquilo que você tem, o doador daquilo, de todas as posses que você tem. Agora, olha só comigo, ele fala aqui no versículo 9, vocês estão debaixo de grande maldição. Fala comigo, vocês estão debaixo de maldição. Agora, pode soar um pouco estranho você repetir uma frase assim, um pouco negativa, que nem essa. Mas por que você está repetindo isso? Porque é importante você entender que você não está sendo, Deus não está lançando uma maldição sobre você. Você já está debaixo da maldição. Sabe, muitas pessoas, de uma maneira muito errada, elas falam assim, sabe, lá na igreja eles falam, se você não dizimar, Deus vai te amaldiçoar. Que coisa é essa? Não. Talvez você possa até ter escutado isso, mas isso não é biblicamente correto. O que a palavra diz é que nós já estamos debaixo da maldição. Em outras palavras, não é que Deus vai lançar uma maldição se nós não dizimarmos. O que Deus está falando aqui é, se nós não entregarmos o dízimo, amém? Se você dizimar alguém, provavelmente você vai ter uma maldição, ou uma cadeia. A realidade é que você não vai ser lançado, uma maldição não vai ser lançada sobre você se você não entregar teu dízimo. O que vai acontecer é que o Senhor está falando, você já está debaixo de uma maldição, uma vez que você entrega o teu dízimo, eu removo a maldição. Ele falou assim, eu quero te abençoar. Sabe, é mais uma daquelas passagens na palavra, que se você pudesse escutar o Senhor falando, Ele falaria, me ajuda a te ajudar. Faz sentido? Ele fala assim, se você der esse passo, eu posso te ajudar. Olha só que interessante, ele fala assim no versículo 9 que ele fala assim, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Em outras palavras, vamos acertar aqui a nossa lógica então. Quer dizer que quando eu roubo de Deus, eu sou suscetível, automaticamente eu caio na categoria daquele que está amaldiçoado. É bem isso. E o Senhor está falando assim, eu quero remover a maldição sobre você. Por que você então não passa a entregar seus dízimos e dessa maneira eu removo a maldição sobre você e eu deposito a bênção? É isso que eu quero. Eu não quero lançar, sabe? Muitas pessoas pensam assim, Deus, se Deus fosse tão bom, por que tem tragédias naturais, existem pessoas boas que morrem e pessoas legais que pegam doenças, que Deus bom é esse? Você já escutou isso, já não escutou? A realidade é que todos nós vivemos num mundo falido, não é verdade? Desde a decisão que Adão toma lá no Jardim do Éden, nós vivemos num mundo falido. E sabe, a realidade é que Deus nos ama tanto. Você crê que Deus te ama? Deus te ama tanto, 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 que Ele não existe um amor forçado, não é verdade? Ele não consegue falar assim, eu te amo tanto que eu vou te forçar a me servir, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Você nunca vai escutar Deus falando isso. Por mais que seja a verdade, que a melhor coisa que você pode fazer é servir ao Senhor. Mas Ele não vai fazer isso, porque Ele te ama e o amor genuíno oferece liberdade. Então Ele fala assim, eu te amo tanto, mas eu vou respeitar o teu livre-arbítrio. Eu respeito o fato que você tem a liberdade de poder me escolher. Você pode escolher me amar de volta, ou você pode escolher me obedecer, você pode escolher ir pelo caminho que eu já estou apontando para você, e você é livre para fazer isso. Em outras palavras, não é porque nós vemos tragédias naturais que Deus deixa de ser bom. Nós continuamos vivendo num mundo que é um mundo falido por consequência de decisões erradas que foram tomadas lá no Jardim do Éden. Porém, Ele nos proporciona o segundo Adão. E segundo Adão, nós podemos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós através do nosso livre-arbítrio. Deus, mesmo nesse mundo falido que nós somos suscetíveis a doenças, enfermidades, nós somos suscetíveis a tragédias, injustiças, eu escolho o Senhor. E quando você escolhe o Senhor, você está no teu caminho de justificação para santificação, para glorificação. E quando nós chegamos à glorificação, nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Jesus tem para nós. Então, até você não será mais suscetível às enfermidades, e assim por diante, porque o teu corpo vai estar glorificado. Faz sentido o que eu estou falando? Eu sei que eu peguei aqui uma tangente aqui, mas voltando aqui para aquilo que está escrito em Malaquias, o Senhor está falando assim, eu quero remover maldição. Eu quero depositar bênção em você. Mas você precisa decidir em remover essa maldição através do teu entregar do dízimos. Agora, eu tenho 3 coisas para falar sobre dízimo hoje. A primeira coisa, para variar, eu tenho 3 pontos. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que dízimo é uma prova. Eu já comecei a falar sobre isso, mas dízimo é uma prova. Fala comigo, masrá.
Talvez você pode pensar, o que quer dizer isso? É a palavra do hebraico original para dízimo. Então, quando você lê aqui em Malaquias, a gente sabe que a maior parte do Velho Testamento o original é em hebraico, a maior parte do Novo Testamento é em grego. Então, quando você lê no texto original do Velho Testamento de Malaquias, a palavra dízimo é mascha. E a palavra mascha no hebraico original, ela significa literalmente 1/10. 1/10. Por isso que eu falo que é muito importante nós entendermos o que a Bíblia realmente diz. Sabe, hoje em dia a gente vive numa era de internet, a era da informação, das redes sociais, e você vê, eu fico pensando, na década de 80, você não via tantas bizarrices no mundo como você vê hoje por conta da internet, não é verdade? Você entra lá no teu Facebook, você começa a ver todo tipo de vídeo, as coisas engraçadas, as tragédias, você vê as coisas que te chocam, não é verdade? Uma das coisas que eu recebi outro dia no meu Facebook foi uma foto de uma igreja lá no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha pequena, lá no interior do Rio de Janeiro, e era uma igreja que tinha uma faixa na frente dela dizendo assim: seja membro da nossa igreja, aqui o dízimo é 7%. É verdade, eu não estou brincando. E a coisa mais louca, mais bizarra, é que na igreja do lado, tinha uma igreja, não, bizarro é que já tinha uma igreja do lado. Uma igreja do lado tinha uma outra faixa que dizia: aqui o dízimo é 6%. Agora, você pode pensar, não é possível. Não, é possível. Aconteceu, eu não estou mentindo. Isso aqui, eu gostaria que isso aqui fosse uma brincadeira, mas não é. É verdade. E a realidade é que pessoas não estão entendendo o que a Bíblia realmente diz acerca do dízimo. Então, se a pessoa não consegue entender que dízimo significa 1/10, imagina o que o restante da teologia acerca do dízimo eles estão manipulando. Então, olha só o que a palavra de Deus diz. Ele fala assim que isso aqui, o massa é 1/10. Agora, você pergunta, por que Deus escolheu 10%? Por que Deus escolheu 10%? Para ser bem sincero, eu acho que não tem nenhum lugar na Bíblia que deixa claro por que Deus escolheu 10%. Humanamente, eu penso que ele escolheu 10%, porque para ele julgava ser um valor, uma porcentagem justa. Agora, tem uma outra conotação, que eu diria que é uma conotação mais profética acerca do número 10. E se você for analisar ao longo da Bíblia, o número 10 tem a ver com prova. Por isso nós estamos falando que o dízimo é uma prova. Você sabe que o número 5, na Bíblia, ele representa graça. Quantos de vocês sabem disso? Né? 5 representa graça. 7 é o número da perfeição. 12 é o número do governo de Deus. Vocês lembram disso? É do alinhamento com o padrão de Deus. 12 significa as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Então, é o governo de Deus. Agora, 10 representa prova. Na Bíblia, o número 10 representa teste. Por exemplo, quantas vezes que Moisés, ou Deus, através de Moisés, testou o faraó até que faraó deixasse o povo de Deus ir? 10 vezes, foram 10 pragas que ele lança sobre Egito, até que faraó deixa o povo de Israel ir. Quantos mandamentos ou ordenanças ou provas para cumprir que Moisés recebe de Deus? 10 mandamentos. Então, mais uma vez, ele aponta que são 10 provas. Será que você consegue cumprir esses 10 mandamentos? Quantas vezes Deus testou Israel no deserto, lá em Números 14? Vamos lá, estou dando a dica, é fácil, vamos lá. 10, fala comigo, 10. 10, tá bom. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado e ele foi testado? 10 vezes. 10 vezes ele foi testado. Quantas vezes Daniel e os seus amigos hebreus, quantos dias Daniel e seus amigos hebreus pediram como teste para ver se a dieta que eles estavam optando seria melhor do que a dieta de Nabucodonosor? 10. 10 dias eles pediram. Faz o teste em 10 dias. O teste é 10 dias. Quantas virgens foram testadas em Mateus 25? 10 vezes. Quantos dias de prova em Apocalipse? Quantos dias de prova em Apocalipse? 10. Quantos jogadores do time de futebol? 11. Falei das 12 tribos de Israel e dos 12 discípulos de Jesus. Mas a realidade é que realmente não deu certo a minha pegadinha. Mas a realidade é que o Senhor traz esse número 10 como uma ilustração de prova. Então, o dízimo é uma prova. Agora, ela prova o quê? Sabe, para pensar, o que Deus está pedindo como prova? Qual é a prova que Ele lança para nós? Ele lança uma prova toda vez que você recebe, e essa prova é bem simples.
A prova é a seguinte: será que você consegue dar um passo de fé para crer que 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que 100% sem a bênção de Deus? Essa é a prova. Toda vez que você recebe o fruto do teu labor, toda vez que você recebe o teu salário e o seu honorário, você tem essa prova. Talvez você nem entenda que você está tomando essa prova, mas você está fazendo essa prova. Quando você fala assim: Deus, eu passo na prova, eu reconheço, eu aceito a tua prova, o teu desafio, eu faço isso. Você fala assim: Deus, eu separo aqui 10%, o dízimo, o masrá, que é teu, e agora eu sei que fazendo assim, eu removo a maldição que está sobre minhas finanças, e eu ponho então a tua bênção sobre esses 90%. A bênção nos meus 90% faz com que os meus 90% abençoados irão mais longe, conquistar mais coisas do que 100% sem a tua bênção. Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a prova. Agora, a coisa interessante é que quando ele fala lá no versículo 10, ele faz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. O que ele está falando? Você me lançou uma prova e agora eu lanço de volta uma prova para você. Eu falo: você me põe à prova. Sabe, o Senhor fala assim: você consegue ser fiel com dízimos e ofertas? Eu te dou essa prova. Você consegue dar o passo de fé? Quando você diz sim, o Senhor fala assim: tá bom, então agora eu aceito a prova que você lança para mim. Eu vou ser aquele que vou derramar as bênçãos sobre você. Então, é uma prova de duas vias. É algo que o Senhor está fazendo, sabe? E a coisa, talvez você possa estar escutando isso, você pode pensar: mas Theo, não faz sentido, porque a maldição já foi levada na cruz por Jesus. Você crê isso? Eu creio nisso, que Jesus já levou a nossa maldição na cruz. Agora, deixa eu falar uma outra coisa. Jesus não só levou a tua maldição na cruz, Ele levou o teu pecado na cruz, tua enfermidade na cruz também, não é verdade? Muitas vezes você pode estar olhando esse texto e falar assim: mas como assim que meu dinheiro está amaldiçoado, se ele já levou tudo isso na cruz? Como assim que eu tenho que dar o meu dízimo para tirar a maldição sobre meu dinheiro, se o Senhor já levou isso na cruz? Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você nasceu de novo, quando você se converteu, ou desde que você se converteu, você praticou o pecado? Sim ou não? Todos nós já praticamos pecado, e se você falar que não, você está praticando um agora porque você está mentindo. Não é verdade? Todos nós praticamos. Deixa eu te perguntar: desde que você se converteu, você já adoeceu? Provavelmente. Sabe? A realidade é Deus. Então o que quer dizer? Então o Senhor não levou na cruz a nossa maldição, o Senhor não levou na cruz o nosso pecado, nem as nossas enfermidades, nossas chagas. Não, Ele levou na cruz a maldição, Ele levou o nosso pecado e levou a nossa enfermidade, mas muitas vezes o que nos resta fazer ainda é nos apropriarmos disso e nos alinharmos ao padrão dele através do nosso livre-arbítrio. Eu estava conversando com um jovem há uns 4 anos atrás, eu contei essa história nos últimos 3 cultos. Esse cara, há 4 anos atrás, estava conversando com ele, e ele estava já namorando uma menina há 4 anos. E eu conversando com ele, eu cheguei e perguntei para ele assim: e aí, cara, e você e ela? Eu falei assim: pô, a mulher da minha vida. Eu falei: é? Eu falei: e você está orando? Eu falei: pô, eu oro direto, cara. E o que você está escutando de Deus? Que ela é a mulher da minha vida, que Deus me fez para ela é feita para mim. Falei: pô, glória a Deus, cara. Falei: e aí, você vai casar então? Já está com ela há 4 anos? Ele disse: não, mas não acho que é o tempo ainda. Falei: meu, se não é tempo agora, quando que vai ser, se você tem tanta convicção? Ele falou: não, e eu tinha certa intimidade com ele, para poder pressionar um pouco mais. Eu fui pressionando, e em outras palavras, pus ele na parede, e falei: por que você não vai casar com essa menina? Porque você tem que dar um passo de compromisso. E ele falou assim: não, Theo. E ele se abriu e falou assim: na verdade é que eu tenho medo. Eu falei: o que você tem medo? Ele falou assim: sabe, na verdade eu tenho medo de, sabe, porque o meu pai, ele é divorciado. E o meu irmão, ele casou recentemente, ele já se divorciou. Os meus primos todos são divorciados. O meu tio, ele é divorciado. O meu avô também é divorciado. O meu tio-avô é divorciado. Se eu casar, eu vou me divorciar. E por mais que possa soar: mas o que você está pensando? Era um medo genuíno. Eu falei para ele: sabe, isso aí é uma maldição hereditária, a gente tem que quebrar isso na tua vida, cara. Mas como assim? Eu falei assim: não, isso aqui é algo que nós vamos orar e nós vamos renunciar a isso e nós vamos quebrar isso da tua vida. E nós fizemos isso naquele momento e ele começou a ser livre daquele medo. Na verdade foi um processo na vida dele, não foi instantâneo. Nesse caso, muitos casos são instantâneos, mas naquela situação foi uma coisa, foi um processo de Deus na vida dele. Ele acabou se casando com essa pessoa e hoje ele é casado, feliz, está servindo o Senhor e tem filhos. E eu vejo aquilo que Deus fez através dele de quebrar uma maldição hereditária.
Você pode pensar, mas ele não levou isso tudo na cruz? Sim, ele levou. Mas muitas vezes, quando você tem a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo traz o discernimento daquilo que está acontecendo na tua vida, você pode tomar posse daquilo de uma maneira muito mais específica. Você renuncia e você quebra isso na tua vida. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, então, a mesma maneira, sabe? Você entende aqui que o dízimo, ele é uma prova. E sim, existe uma maldição, mas uma vez que você põe Deus à prova, ele remove essa maldição. Agora, ponto número 2, fala comigo, o dízimo é bíblico. Sabe, muitas pessoas pensam que o dízimo é algo que não deve ser praticado, porque isso não se aplica aos dias de hoje, porque isso aqui não é bíblico para a igreja neotestamentária. Algumas pessoas já escutaram falar disso, eu já escutei diversas vezes isso, mas o que é que a Bíblia realmente diz acerca dos dízimos? Eu queria que você abrisse aí comigo em Gênesis 14, abre comigo em Gênesis 14. Versículo 18, diz assim, Gênesis 14, 18, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, quando ele fala aqui sobre Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, mais tarde lá em Hebreus, no livro de Hebreus, ele está fazendo a referência de Melquisedeque como a figura de Jesus, tá? Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele declara a bênção de Deus sobre Abrão. Versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Olha só o que está escrito agora aí. E Abrão lhe deu o quê? O dízimo de tudo. Ele entende que Melquisedeque é uma figura do sacerdote do Deus Altíssimo. Ele recebe a bênção, ele vai retribuir, e a resposta dele é, eu te dou o dízimo de tudo que eu tenho. Isso aqui nós estamos falando de Abrão. Agora, vai um pouquinho mais para frente para Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 20. Agora a história é com Jacó, o neto de Abrão. E olha só o que a palavra de Deus diz. Isso aqui é o momento onde Jacó está naquele embate do Peniel, onde ele está lutando com o anjo. E logo depois Jacó fez um voto dizendo, versículo 20, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Isso aqui é Jacó. Então muitas pessoas falam, mas eu não dou o dízimo porque nós estamos debaixo da graça e o dízimo é algo da lei de Moisés. Na verdade, se você for parar para analisar, Abrão estava dando dízimo, ou Abrão estava dando o dízimo dele 500 anos antes da lei. Jacó estava dando seu dízimo 400 anos antes da lei. Se você quiser ir um pouco mais para trás, então vamos lá falar sobre Caim e Abel. O Senhor pede sacrifício da parte deles, Caim dá aquilo que sobra, Abel dá o seu dízimo, aquilo que são os primeiros frutos, ele oferece a Deus, Deus se agrada do sacrifício de Abel, Abel dá o seu dízimo 2.500 anos antes de Moisés. Então não é uma coisa restrita à lei de Moisés. É um princípio de comportamento comum, é um estatuto, é uma ordenança. Faz sentido o que eu estou falando? Então, mas olha só o que Moisés fala, Levíticos, abre comigo Levíticos, vai lá para Levíticos capítulo 27, versículo 30. Levíticos 27, versículo 30. Diz assim, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados. Fala comigo, consagrados. Consagrados nada mais é do que separados. Separados ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Isso aqui é Moisés falando, dando a lei para o povo de Israel. Agora, vai lá, continuando aqui debaixo da lei de Moisés, Deuteronômio 26. Deuteronômio 26, versículo 1.
Isso aqui é Moisés continuando falando assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos. Primeiros frutos tem a ver com seus dízimos. Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Olha só agora: depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Esse local, a habitação do seu nome, é a casa do tesouro, ou é a igreja local nos dias de hoje. Então o que ele está falando? Você pega tudo aquilo que é o teu dízimo, teus primeiros frutos, você põe numa cesta e leva isso ao lugar da habitação do nome do Senhor. Ou leva isso aonde a comunhão dos santos se ajunta, a igreja local. Então Moisés está falando. Agora olha só, pula no mesmo capítulo para o versículo 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram, no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Pula para o 14 agora, pula o 13, fala para o 14, diz assim: eu não comi nada da porção sagrada. O que é a porção sagrada? É o dízimo, é a porção separada, a consagrada, é a mesma palavra do sagrado, é a porção que é o dízimo. Eu não comi nada do dízimo enquanto estive de luto. O que significa isso? Enquanto estive de luto. Mesmo eu na minha crise financeira, mesmo eu na situação apertada, eu não toquei naquilo que era do Senhor. Aquilo que estava consagrado, eu deixei intocado para o Senhor. Olha só o que ele continua dizendo: nada retirei dela enquanto estive impuro. Em outras palavras, eu não usei o dízimo para financiar os meus pecados. Eu não usei dinheiro para financiar a minha impureza. E dela também não ofereci nada aos mortos, eu obedeci ao Senhor, o meu Deus. Eu fiz tudo o que me ordenaste. Agora, versículo 15, se você puder sublinhar esse versículo 15, ou se você puder, só circula ele. Esse aqui é o versículo que é uma oração, que até de vez em quando eu faço depois que eu dou meu dízimo, mas você pode também fazer isso. É a oração que se faz após a entrega do dízimo. E aqui ele ora o seguinte, versículo 15: olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo. Quando eu oro isso, eu ponho isso na primeira pessoa, falo da minha família. Olha dos céus da tua santa habitação, abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Então, se existe alguma dúvida, será que dízimo é bíblico? Sim, ele é bíblico. Ele já existia na época de Abel, antes de existir Abrão e o concerto abraâmico, ou a aliança abraâmica. Ele já existia na época de Abel. Dentro da aliança abraâmica, Abraão já praticava o dízimo, Jacó praticava o dízimo, Moisés surge em cena, ele tem as leis, ele continua praticando o dízimo. E deixa eu só perguntar uma coisa: e se Jesus falasse para você, dizima, ou entregue o seu dízimo? Você entregaria teu dízimo? Sim? Se Jesus, o próprio Jesus, viesse para você e falasse: eu quero que você entregue teu dízimo, você entregaria teu dízimo? Eu sei que a gente falaria sim, mas às vezes tem pessoas que até questionam: será que eu entregaria meu dízimo se Jesus pedisse para mim? Não, é verdade. Sabe, muitas vezes as pessoas: Jesus, mas por quê? Mas você tem certeza, Jesus? Sabe, eu penso, sabe, eu quero que você entenda que nós estamos fazendo essa série de finanças e o reino para nós entendermos o que a Bíblia diz acerca de finanças. E é importante que você tenha entendimento que nós juntos, como o corpo de Cristo, igreja local, nós cheguemos ao ponto de entendimento o que a Bíblia diz acerca das nossas finanças. Mas esse é o propósito da nossa série. Agora, ponha isso um pouco de canto e deixa eu só perguntar uma outra coisa. Sabe, sendo Jesus aquele Salvador que te salvou e que fez tantas coisas maravilhosas para você, você não pensa que existiria ainda e deveria existir no teu coração um espaço que diria assim: Jesus, talvez eu não estou entendendo nada, mas se o Senhor pede alguma coisa para mim, eu faço. Não é verdade? Só pelo fato que o Senhor já me salvou. Sabe, eu falo, não importa quão espiritual você seja, quão cristão maduro você seja, faz bem a disciplina de frequentemente você parar tudo e meditar no fato que Jesus te salvou e de onde Ele te tirou.
Sabe, uma das coisas que eu acho mais linda é quando eu vejo homens de Deus que eu admiro, e eu já tive a oportunidade de ver isso em algumas vezes, pessoas que eu admiro que têm feito tantas coisas no ministério, tantas coisas para o corpo de Cristo, e mesmo com seus 50, 60 anos de ministério, quando eles começam a falar sobre o início da caminhada com Cristo, aquele momento que Jesus entrou na vida deles e os transformou, aquilo faz os seus olhos lacrimejarem. Isso é lindo. Sabe, Deus não importa, Jesus não importa o que você, talvez nem entenda. E eu não estou falando que nós temos que fazer isso na ignorância. Não é que nós não estamos fazendo, querendo promover, seja obediente na tua ignorância. Não é isso, porque senão nós não estaríamos nem nessa série. Mas o que eu entendo é que existe um lugar no nosso coração que é saudável você falar, Jesus, mesmo quando eu não entendo as coisas, só porque é o Senhor falando para mim, eu faço. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só o que está escrito em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Diz assim. Isso aqui é Jesus falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ele está chamando de hipócritas os mestres da lei, os doutores, os fariseus. Vocês são hipócritas. Por que eles são hipócritas? Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está falando? Ele está falando assim, vocês são hipócritas, vocês dão dízimo até dos temperos que vocês têm para cozinhar, da menta você separa, do cominho você separa, vocês são hipócritas porque vocês fazem isso, vocês são tão legalistas no teu dízimo, porém vocês esquecem a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Vocês devem praticar fidelidade, misericórdia e justiça e não dízimo. É isso que Jesus está falando? Não. Olha só a última frase desse versículo 23. Ele diz assim: vocês devem praticar estas coisas. O que é essa? O que ele se refere com estas coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Que significa aquelas? O dízimo. Faça isso sem omitir aquilo. Aqui ele não está falando, isso aqui é o relevante, esse aqui que é atual, isso aqui está desatualizado, esqueça isso. Não, ele está falando assim, faça isso. Isso aqui é importante, mais importante, porém, não omita isso. Isso aqui é importante também. Continua sendo fiel com isso. É isso que a palavra de Deus diz. Olha só comigo em Hebreus 7. Abre lá comigo em Hebreus 7. Na verdade não, abre comigo em Hebreus capítulo 5. Eu não li esses outros dois versículos nos outros três cultos. Agora eu sinto que é importante nós lermos isso. Hebreus, nós vamos ler 3 versículos em Hebreus. Um no capítulo 5, um no capítulo 6 e outro no 7. Hebreus 5, 6 diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, para aí. O que você tem que entender é que Hebreus 5, 6 e culmina no 7 é o capítulo que traz à luz o que é que Melquisedeque em Gênesis 14 realmente significava. E quando você entende de acordo com a luz de Hebreus 5, 6 e 7, a gente não tem tempo de entrar nos 3 capítulos por inteiro, você vai entender que Melquisedeque, ele representa Jesus. Melquisedeque é Jesus. Então olha só, ele está falando aqui no versículo 6 do capítulo 5, que como também diz no outro lugar, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Está se referindo a Jesus. Hebreus 6, 20, abre lá o próximo capítulo. Hebreus 6, 20 diz assim: onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote agora debaixo da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque em Gênesis 4, uma figura de Jesus Cristo. Agora olha comigo, Hebreus 7. Hebreus 7, versículo 8 diz assim: no primeiro caso, dizendo isso, no primeiro caso de Melquisedeque, lá em Gênesis 14, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Então, quem é aquele que se declara que vive? Jesus. Ele está falando assim: você dá o teu dízimo para homens mortais, mas quem recebe é o próprio Jesus. Faz sentido? Então, você não traz o teu dízimo
eu vou trazer o dízimo lá para o presbítero lá que fica lá perto do gasofilácio. Eu vou trazer o meu dízimo lá para o pastor que fica lá perto da caixinha. Não, você não está dando para homens. Você pode até dar para homens mortais, mas quem está recebendo é Jesus, de acordo com Hebreus 5, 6, 7. Faz sentido? Isso é maravilhoso, porque você está falando sobre agora algo que se diz respeito à igreja neotestamentária. Então a gente vê como é tão bíblico o dízimo, que ele vai desde Gênesis com Abel, com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Jesus. E deixa eu falar uma coisa, quando Jesus estava aqui nessa terra, qual que era a Bíblia que Jesus lia? Era o Velho Testamento. Jesus estava operando debaixo da lei também. Ele fala assim, e mesmo Jesus, porque ele não estava lendo os evangelhos, porque ele estava vivendo os evangelhos. Se é que você me entende? Ele não está lendo as epístolas paulinas, porque Paulo ainda nem escreveu as epístolas. Então Jesus, ele está falando assim, eu quero que você pratique fidelidade, justiça e misericórdia e não se omita do dízimo. Agora, o autor de Hebreus, que outros podem argumentar, seja Pedro ou Paulo, ou seja outra pessoa, está falando assim, a prática do dízimo funciona dessa maneira. Você traz para homens mortais, mas quem recebe é Jesus. Então, fala comigo, o dízimo é bíblico. Agora, o terceiro ponto que é importantíssimo aqui, e nós vamos fechar com isso, o dízimo é uma bênção. Fala comigo, o dízimo é uma bênção. Eu perguntava para Deus, por que o Senhor faz? Eu entendi que o dízimo é uma prova, eu entendi que o dízimo é bíblico, e na verdade eu estava pensando, Deus, por que eu tenho que fazer essa prova todos os meses? Por que eu não posso, de alguma maneira, fazer isso de uma vez só, e daí o Senhor sabe, eu ponho a bênção em tudo que está vindo, e pronto, tiramos a maldição, está tudo abençoado. E o Senhor começou a falar comigo sobre, o ato de eu dar o meu dízimo toda vez que eu recebo. Para pensar nisso. Toda vez que você recebe, você traz, você faz prova. Por que isso é uma bênção? Porque, querendo ou não, toda vez que você dá o teu dízimo, é como se fosse uma vacina contra a autossuficiência no teu coração. Toda vez que você está falando assim, Deus, de novo, eu estou aqui falando, eu acredito. 90% com a tua bênção vai mais longe do que 100% sem tua bênção. Mês que vem, de novo, Deus, eu acredito. Ele está monitorando o teu coração para que ele não caia, não se afogue na sua autossuficiência, na sua arrogância. Faz sentido? É o mecanismo que ele criou para que ele venha te proteger e assim continuamente está bombando bênçãos na tua direção. Faz sentido o que eu estou falando? Veja só, eu fiquei pensando, Deus, toda vez, eu conheço pessoas que recebem 3 mil por mês e ainda tem uma mentalidade, eu não tenho o suficiente para dizimar. Tem pessoas que recebem 3 milhões por mês e ainda tem a mentalidade, eu não tenho o suficiente para dizimar. Porque não tem nada a ver com a quantia, tem a ver com o teu coração. Se você fala, eu não tenho o suficiente para dizimar, você nunca vai ter. A realidade é que, se você tem, vamos supor, você tem um salário muito alto, eu tenho 1 milhão por mês que eu ganho, o teu estilo de vida é de 1 milhão. É natural você elevar o teu estilo de vida para uma pessoa que faz 1 milhão por mês. E quando você está fazendo 1 milhão por mês, 100 mil reais que você está tirando e falando assim, isso aqui é o dízimo, é do Senhor, você tem coisas que você faria com 100 mil reais que você não faz mais, e aquilo vai te custar, da mesma maneira como uma pessoa, um estagiário que faz, R$ 1.500 por mês, quando ele tira 150 reais e fala, isso aqui é meu dízimo, vai custar alguma coisa para ele. Então, de qualquer maneira, essa porcentagem é justa, porque Deus está falando assim, vai custar de qualquer maneira, porque independente de quanto que você faz, você tem um estilo de vida de acordo com aquilo, e quando você retira 10%, você vai sentir que 90% não é a mesma maneira como se viveria com 100%, porém, eu vou te provar nos outros dias ao longo do mês, que esses 90% podem fazer muito mais do que os seus 100% sem a minha bênção. É uma maneira de eu te abençoar. Faz sentido? Então o Senhor, Ele estabelece o dízimo para ser uma bênção. Agora, olha só comigo em 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas 31, e nós vamos terminar com esse texto aqui, de 2 Crônicas 31. Ele diz no versículo 4, ele ordenou, isso aqui é o rei Ezequias, só para trazer um contexto. Rei Ezequias, ele vê Israel numa crise financeira, ele vê Israel numa crise, numa recessão, e a razão pela qual eles estão nessa crise, nessa recessão, é porque eles abandonaram as ordenanças, os estatutos de dizimarem. Então, o rei Ezequias, ele percebe isso, ele fala assim, não, nós vamos mudar isso agora. Versículo 4, o rei Ezequias, ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse
aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem, o quê? Dedicar-se à lei do Senhor. Vocês acharam aí? 2 Crônicas 31, versículo 4. Vou ler mais uma vez. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Agora, se você for recordar, continua aí nesse texto aí de 2 Crônicas 31, mas lá em Malaquias 3 você vai recordar que fala: trazei o dízimo à casa do tesouro, ou à casa do Senhor, para que haja mantimento. Vocês lembram disso? Para que haja alimento. Deixa eu só fazer uma pergunta para você então. Quando você vem aqui no final de semana, aqui na Comunhão dos Santos, aqui na nossa igreja local, Monte Sião, quando você vem aqui e você adora a Deus, e você está tendo aquele momento na presença de Deus, quando você vem aqui, você vem nos outros 3 cultos. Nesse último culto a gente não tem ministério infantil, mas nos outros 3 cultos nós temos, e você envia o teu filho lá para a escola dominical, a escola, hoje nós chamamos de ministério infantil, mas na minha época era escola dominical. Você vai aprender a Bíblia, os princípios da Bíblia. O teu filho está sendo alimentado com os princípios da Bíblia. Você está recebendo o Senhor aqui, você está sentado aqui, você está recebendo a palavra do Senhor aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sai alimentado daqui? Teu espírito é alimentado daqui? Ele fala: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que não falte alimento. Sabe, eu tenho uma pessoa que eu conheço, e a gente, hoje ele não pensa dessa maneira, mas eu lembro uma vez que ele falava assim: eu não acredito nos dízimos, eu não acredito que isso aí é para os dias de hoje. Eu, na verdade, acho que é uma hipocrisia ficar usando o Velho Testamento quando é conivente para os seus próprios interesses. Eu falei: então você acha que é uma hipocrisia? Eu acho. Então por que você vai para a igreja? Não, mas eu vou para a igreja porque eu gosto de receber a presença de Deus, eu gosto de receber a palavra de Deus, isso é muito bom. Eu falei: tá bom. Quando você for para a tua igreja, ele não é dessa igreja, ele é de uma outra igreja. Quando você for para a tua igreja e você sentar na cadeira que você for sentar, e você lê a Bíblia debaixo da luz que ilumina a tua Bíblia, e você escutar o louvor que sai do sistema de som, e você escutar a adoração que flui do líder de louvor, e você entender que existe uma palavra que Deus traz para você, que venha da boca do pregador daquele momento, deixa eu perguntar para você, você está vivendo uma hipocrisia, porque se você realmente não crê no dízimos, tudo isso que você está usufruindo é fruto e é financiado pelo dízimo. Eu falei: cara, eu nunca pensei nisso. Quando eu era criança, às vezes, de vez em quando eu saía para passar o final de semana na casa de amigos meus, e meus amigos, eles frequentavam outras igrejas, e eu lembro que minha mãe falava para mim assim, ou se não, férias, eu ia para as férias, eu ia para a igreja dos meus primos ou das minhas primas, e minha mãe me dava um dinheiro para oferta. Eu ficava pensando: por que eu tenho que levar esse dinheiro se eu já dou meu dízimo, minha oferta lá na Monte Sião, que é a minha igreja local? Minha mãe sempre me ensinava, falou assim: em todo lugar que você recebe um alimento espiritual, você honra com generosidade. Faz parte de sermos dignos, é parte da nossa característica como realeza. Faz sentido? Pensa no teu restaurante preferido. Está pensando no teu restaurante preferido? Tem algumas pessoas assim. Eu sei que a gente está no meio de jejum, então cara, parece que tudo é tão melhor, né? Imagina você sentando naquela mesa, comendo tudo que você quer comer, usufruindo de tudo aquele restaurante pode entregar para você, e depois você levanta no final de tudo, quando você está satisfeito, você levanta e fala assim: muito obrigado, e vai embora sem pagar a conta. Você não faz isso, né? Por favor, você não faz. Ou tem gente que faz isso? Não. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Por quê? Porque diante da lei dos homens você vai ser preso, ou você vai estar atrás de algum lugar lavando louça. Não é verdade? Sabe, eu lembro quando eu era garçom, e eu fui garçom uns 4 anos na época no período de faculdade. E eu lembro que eu trabalhava num restaurante, e eu contei essa história aqui nos outros cultos, e era uma história assim que eu já contei até em outros contextos, mas se aplica muito a esse princípio. Sabe, eu trabalhava nesse restaurante, e de sexta-feira e de sábado à noite eram os dias ou as noites mais corridas. E quando a noite era muito corrida, a gente sabia, porque o dono do restaurante, ou o gerente, ele entrava na cozinha,
e estavam todos os garçons lá pronto, todo mundo pondo avental, pronto para começar o expediente, e ele falava assim: hoje nós temos 250 reservas, o dia vai ser corrido, a noite vai ser corrida, eu quero todo mundo de atenção, tal. Ele começava a dar aquela preleção para todo mundo que está trabalhando, e daí ele começava a falar assim: hoje nós vamos fazer duplas, e imediatamente eu saía correndo, pegava um cara, que ele era o cara que trabalhava bem, e modéstia à parte, eu e ele, nós éramos os caras que mais trabalhavam lá. Então, quando você é o cara mais esforçado, você nunca quer trabalhar com a pessoa que é menos esforçada, não é verdade? Porque você acaba carregando o peso dela. Então, ele queria trabalhar comigo, eu queria trabalhar com ele. Eu falei assim: nós somos uma dupla, beleza. Ele falou assim: então, a dupla aqui do Theo com o fulano, vocês vão pegar a sessão A. A dupla do ciclano, vocês vão pegar a sessão B. Ele dividiu o restaurante em 5 sessões. Cada dupla pegava uma sessão. Eu sabia que naquela noite a gente ia ter muito trabalho. Então, a gente conversava antes, a gente falava assim: o seguinte, hoje, cara, eu pego uma mesa, você pega outra mesa. Eu não sei nem quanto de dinheiro que eu estou fazendo, quanto de gorjeta que eu vou fazer, mas a gente vai jogar tudo num bolo, e depois a gente racha no meio, 50% para você, 50% para mim. Justo, beleza. E ao contrário do Brasil, isso aqui é nos Estados Unidos. Então, ao contrário do Brasil, onde o serviço de praxe é 10%, lá a praxe de praxe seria 20%. Então, dá para você ganhar um dinheirinho lá que dava para a gente pagar nossas contas como universitários. Então, ele também correndo atrás das contas dele, eu correndo atrás das minhas contas. Então, a gente ia começar a trabalhar e como muitas vezes nós fizemos, aquela noite, nós estávamos fazendo a mesma coisa, correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E eu estou pensando, eu quero trabalhar para não... Eu não pensava desonrar, mas basicamente era isso. Eu não quero desonrar o trabalho dele, porque eu não quero fazer corpo mole, ele trabalhar duro e depois é injusto, porque eu vou dividir meia a meia. Então, ao mesmo tempo, rolava isso entre nós dois. Eu querendo dar o meu melhor, ele querendo dar o melhor dele. E eu lembro que quando chegou uma mesa, e eu comecei a atender aquela mesa, esse meu amigo, ele chegou para mim e falou assim: esses caras aí não vão dar gorjeta. Eu falei: como assim não vai dar gorjeta? Ele falou assim: eles não são americanos. Eu falei: mas e o que tem? Eles são daquela nacionalidade. E aquela nacionalidade nunca dá gorjeta. E eu não vou falar qual que é a nacionalidade, para ninguém me taxar de preconceituoso. Tá bom? Então eu fui lá e os caras, eram 5 ou 6 jovens, eles eram mais ou menos na minha faixa etária, eles estavam comendo, eles estavam de férias lá, e eles estavam curtindo, eles estavam comendo, daí olhavam o cardápio: manda mais esse negócio aqui, e manda isso aqui. E para mim, eu não estava botando muita fé naquilo que o meu amigo tinha falado. Na verdade, eu estou olhando, estou vendo a conta, toda vez que eles pedem mais uma coisa, eu estou vendo a conta subindo, e os meus 20% subindo. Quer mais? Você quer mais? Vocês querem só um? Eu acho que não é suficiente, eu acho que vocês precisam de 2. E eu estou tentando empurrar a venda. E cara, a venda está subindo. Finalmente eles comem tudo que eles têm que comer. E daí eles falam: por favor, a conta. Eu saio correndo, trago a conta. Está corrido pra caramba, estou tentando atender outras mesas. Mas algo me dizia: presta atenção. Eu entreguei a conta, saí correndo, fiquei no canto do restaurante, fiquei olhando aquela mesa. Daí eu vejo o primeiro cara, pega a conta e faz assim. E daí eu pensei: ixi, vai dar ruim. O cara não consegue nem pagar a conta, muito menos dar o meu serviço. Eu vou ficar de olho. Daí, de repente, eles começaram a passar a conta um para o outro, todo mundo espantado com a conta. De repente, todo mundo começou a puxar dólar do bolso, jogava na mesa, puxar o telefone, começou a fazer os cálculos, faziam o câmbio, ver qual que é o tamanho do estrago que a gente acabou de fazer. E eles estavam preocupados. De repente, eles juntaram os dinheiros, contaram, juntaram, puseram dentro da conta, fecharam e, muito rapidamente, eles levantaram e saíram pela porta. Na hora, o meu amigo cantor virou para mim assim: pega a conta, eles não pagaram a conta. Eu saí correndo, peguei a conta, eu abri, comecei a contar, vi o valor final, e eles tinham pago a conta, só que eles deram 1 ou 2% de serviço para nós. Naquele momento, algo subiu dentro de mim, e eu já fui tratado pelo Espírito Santo. Eu não sou tão impulsivo quanto eu era. Isso já faz uns 10 anos atrás, e antes de eu perceber, eu já peguei aquela conta e eu estava correndo atrás, para fora daquele restaurante, na direção desses caras lá no estacionamento. E quando eu estava indo, eu escutei o meu gerente, que era um cara iraniano, que tem um sotaque muito forte do Irã, e ele falava assim, eu passei pela frente dele, ele estava lá no balcão, lá, ele falava assim: Theo, watch out, Theo, watch out. Toma cuidado. Tipo, você vai lá e você vai apanhar no estacionamento. E eu saí e eu dei um berro: ei, volta aqui. Os caras olharam, daí eu cheguei para eles e falei assim: cara, vocês estão na América. O que é isso? Não, a gente não é na América. Eu não quero saber. Não, e eu comecei já a falar a língua deles, que não era inglês.
Eu falei, pode passar. Eu coletei lá a minha gorjeta, fechei, falei, muito obrigado, voltei. E quando eu voltei, entrando para dentro do restaurante, estavam todos os garçons, que nem vocês, e eu me sentindo um herói. O dono do restaurante veio e falou assim, muito bom, mas o próximo que fizer vai ser demitido. É a única vez que isso passa. Foi a única vez que eu fiz isso. Mas por que eu fiz isso? Porque eu falei, isso aqui é injusto. É injusto, eu servi-los bem. Eu estava atencioso, eles comeram, eu estava aqui para... Isso é injusto, eles levantarem e saírem. E o Senhor começou a pensar comigo e falou assim, e se eu tivesse que correr no estacionamento de toda a igreja... Ei, volta aqui, eu acabei de salvar o teu casamento. Ei, volta aqui, eu acabei de te libertar desse demônio que te oprime há 20 anos. Eu acabei de te salvar, volta aqui. Eu acabei de te curar, o que você está fazendo? É assim que você demonstra a tua gratidão? É assim que você demonstra a tua fidelidade? Faz sentido? Quantas vezes eu estou pondo nós como a igreja de Jesus Cristo, nós temos sido infiéis com nossos dízimos e nossas ofertas, em retribuir o alimento que Ele nos dá? Faz sentido? Olha só o que a Bíblia diz, continuando aqui no versículo 5. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade, fala comigo, generosidade. Essa é a atitude daquela pessoa que ela percebe o padrão de Deus e fala assim, Deus, eu quero me alinhar com isso. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, o melhor do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Versículo 6. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas ou separadas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo mês. Em outras palavras, o terceiro mês, o mês 3 até o mês 7, esses 4 meses são os meses da colheita. Então eles faziam parte de uma comunidade agrícola. Então para eles são aqueles 4 meses que produzem para o restante do ano. E naqueles 4 meses eles foram fiéis e eles deram tudo aquilo que o campo produzia, eles separavam. Isso aqui é do Senhor, 10% é do Senhor. E olha só o que acontece, eles levantam pilhas e pilhas de ofertas. Versículo 8. Quando rei Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. O rei Ezequias perguntou aos seus sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. Então, para pensar, o rei Ezequias, como qualquer bom rei, como qualquer bom líder, ele chega, ele entende, o meu país, veja o pensamento do rei Ezequias, o meu país está numa crise, eu tenho que solucionar essa crise. Ele começa então a ler a lei do Senhor, ele começa a estudar, ele começa a consultar, ele começa a perceber, sabe por que nós estamos nessa crise? Porque nós estamos negligenciando os dízimos. Então ele lança no versículo 4 um decreto, uma ordem, todo mundo vai ter que dizimar. E quando todo mundo começa a dizimar, os membros da nação de Israel, eles começam a trazer então os dízimos à casa do tesouro. Existem então umas pilhas e pilhas e pilhas, é muita coisa que diz aí na Bíblia. E quando o rei Ezequias vai com seus oficiais lá para o tabernáculo, para o templo, e eles olham todas as pilhas daquilo que são o fruto do campo, dos dízimos, ele fala, uau, tanta coisa. E daí, como qualquer outro bom líder, ele pensa, ixi, mas será que não está fazendo falta? O povo está dando tanto, será que não está fazendo falta? E olha só o que ele pergunta então para o sumo sacerdote e para os sacerdotes, vocês estão recebendo tanta coisa, será que não está fazendo falta? E olha só o que eles respondem no versículo 10. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito. Presta atenção aqui.
pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Desde que eles começaram a ser obedientes com essas ordenanças, o Senhor Deus, rei Ezequias, não se preocupe com o povo, porque você está vendo aqui só 1/10. Você quer ver pilhas e pilhas e pilhas de bênçãos? Vá lá ver na casa deles. Desde que eles começaram a pôr em prática e serem fiéis, o Senhor os abençoou muito. O dízimo é uma bênção do Senhor. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, o Senhor traz isso como uma maneira de falar assim, sabe, o Senhor nos convida hoje, faz prova de mim. Não porque Ele quer provar para você que Ele é certo. Ele não precisa de autoestima, de um estímulo na sua autoestima. Ele já sabe que Ele é certo. Ele está louco para você fazer prova dele, por quê? Ele está louco para te abençoar. Ele fala assim, se você fizer prova de mim, eu quero tanto poder pôr minha bênção sobre teus 90%. E quando eu faço isso, você vai ser abençoado. Nós não fazemos isso para barganhar com Deus. Nós fazemos isso porque nós queremos ter um coração fiel a Ele. Nós queremos ter um coração que está vacinado contra a autossuficiência e a arrogância. Mas nesse processo, nós servimos um Pai muito bom. Ele fala assim, eu quero te honrar, eu quero te abençoar. Faz sentido? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Quero falar para você que é um dizimista fiel. Você fala assim, eu tenho sido um dizimista fiel. Continua sendo um dizimista fiel. Mas a minha oração é que você faça isso debaixo de um entendimento. Faça isso debaixo de uma convicção que você recebe do Espírito Santo, enquanto você entende o que a Bíblia nos ensina. Não faça isso porque, ser evangélico quer dizer que você dá dízimo. Não, isso aí não é razão suficiente para você fazer isso. Se você consegue ser manipulado simplesmente pelo fato, pelo argumento que você ser evangélico, você dá dízimo, eu falo para você, você vai ser manipulado para outras heresias e você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Faça porque você tem a convicção do Espírito Santo, que ao ler a Bíblia, ao entender a Bíblia, você fala, essa é a vontade de Deus para nós. Faz sentido? E se você não é um dizimista fiel hoje, e você fala assim, eu quero seguir a Bíblia, eu falo, você não consegue seguir a Bíblia sem pôr isso aqui em prática. Não existe como você viver o evangelho de maneira seletiva. Isso aqui eu faço dos 10 mandamentos, eu vou fazer tudo menos não roubarás, isso aí, não, eu posso roubar. Você não tem essa atitude com os 10 mandamentos. Não tem essa atitude também com os dízimos. Faz sentido? E o Senhor hoje está querendo trazer um alinhamento para nós como igreja. Se você falar assim, então eu quero até ser prático nisso, e só faça isso de maneira voluntária. Ninguém é forçado, manipulado a fazer nada aqui dentro. Tudo é feito de um coração voluntário. Mas se você falar assim, eu quero pôr prática isso, lá atrás, na nossa mesa dos cartões de dízimo, você pode ter mais informação e você comece a fazer isso. E você vai ver começar a bênção de Deus fluindo na tua vida. Agora, eu queria que você pusesse tua mão no teu coração. Eu quero orar com você. Sabe, o Senhor quer nos alinhar aos propósitos dEle. O Senhor quer nos alinhar aos padrões dEle. E hoje, sabe, se você sente algo dentro de você falando assim, mas eu ainda quero me segurar a isso, eu não sei se é isso. É um momento de hoje você falar assim, Deus, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Se você ainda sente uma resistência dentro do teu coração a isso, é o momento que o Senhor nos dá hoje. Hoje é o momento de você se render e falar assim, Deus, seja feita a Tua vontade. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho aquilo que eu acho que deve ser feito, que não deve ser feito, eu tenho as minhas manias, mas Deus, eu quero abrir mão de tudo isso aqui e eu falo, Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade na minha vida. E eu entendo que isso é a Tua vontade. Nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor venha estar nos trazendo maior revelação de como o dízimo tira a autossuficiência dos nossos corações. Nos nossos corações que não haja arrogância, que não haja, Pai, a falta de reconhecimento que tudo que nós temos vem de Ti. Por mais que nós venhamos ter mérito por ter trabalhado, por ter nos esforçado, Pai, no final de tudo vem de Ti e volta para Ti. E hoje, Pai, nós falamos, Pai, que bendito seja o nome do Senhor. Que a nossa vida, que tudo que está nas nossas mãos venha ser usado para a glória e para a expansão do Teu reino.
em nome de Jesus. Abre suas mãos agora, eu quero só fazer uma declaração de bem sobre a tua vida e sobre as tuas finanças agora. Faz assim: Pai, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui representado, sobre a vida de cada família representada, cada profissão, cada empresa, cada local de trabalho que está aqui representado. Eu declaro as tuas bênçãos. Por mais que exista uma crise acontecendo no nosso país, nós sabemos que o Senhor continua reinando. Nós sabemos que o Senhor já abençoou Israel, mesmo em meio à crise. Nós queremos ser que nem aquela terra de Gozém, onde o restante de Egito passava por fome, mas lá havia fertilidade, lá existia frutificação. Pai, eu peço agora que o Senhor está trazendo agora uma bênção sobre todas essas mãos que estão aqui abertas para receber de Ti. Eu peço que o Senhor vai estar abrindo caminhos. Se você precisa de emprego agora, toma isso por fé. Eu declaro empregos agora, em nome de Jesus. Eu declaro portas de empregos, eu declaro entrevistas, eu declaro o favor de Deus nas entrevistas, eu declaro conexões divinas. Se você precisa de uma provisão financeira para algumas dívidas serem quitadas, eu declaro agora a quitação das suas dívidas agora, em nome de Jesus. Traz, Senhor Deus, os recursos do norte, do sul, do leste e oeste, que enquanto nós somos fiéis, enquanto nós fechamos todas as brechas para o devorador entrar, que o Senhor vem estar nos respaldando com as tuas bênçãos. É isso que eu oro, eu peço por multiplicação, e eu peço por mais do que tudo isso que eu já pedi, Pai. Eu peço agora que sobre a nossa igreja haja um coração de generosidade, que sejamos um povo de generosidade, que pratiquemos a generosidade, porque Tu és um Deus generoso e nós somos filhos Teus, portanto carregamos dentro do nosso DNA generosidade. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.